Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez vamos falar sobre o Guillotine Cross, tá? O que é o Guillotine Cross? É a terceira classe do Sinks, pois é, ele evoluiu e esse vídeo é sobre isso. Vamos falar hoje sobre a build de Catar, tá bom? Vou trazer essa build para vocês hoje. Confesso que eu gostei bastante, tá? Gostei muito mesmo. Essa classe aqui tem um potencial grande e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aqui. Bom, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Como que a gente pode começar a brincar com isso aqui. Eu gostei muito da classe. Eu gostei da animação das skills. Eu gostei da movimentação, tá? Eu gostei dela bater em área também, bater single target. Então acho que teve uma variedade muito grande no nosso combo aqui de Sinks, que antes a gente era meio limitado, entendeu? A gente jogou de SBK por muito tempo, depois o meta virou conforme a gente foi evoluindo e a gente chegou ali na Tokaia, né, no Green Tooth. E builds muito fortes, inclusive, todas as duas, mas elas ainda eram meio engessadas. Então aqui você ficou um combo muito bom, entendeu? Você tem uma capacidade de dano boa, tá? Você bate muito, você bate em área, você tem novas skills para sair, você tem skill de block, de parry, eu gostei bastante, tá? Não vou mentir para vocês não, gostei muito. E agora eu tô trazendo esse vídeo para vocês. Confesso que eu estou pensando muito se eu não começo a jogar nas terceiras classes com essa classe aqui, tá? Porque eu realmente gostei da gameplay. O RK é forte, o Mech é forte, o WL eu sei que é muito forte, mas o WL eu não gosto muito de classe mágica, então tá fora de questão para mim, mas por conta da gameplay. Mas é muito forte também. Já esse aqui eu consegui um meio termo. Ele é forte, ele é legal a gameplay, eu consigo fazer PVM, eu consigo fazer PVP. Eu acho que o PVP, tanto PVP em grupo quanto PVP solo, vai ser muito bom, entendeu? Então eu acho que na combinação geral, eu estou fortemente inclinado a jogar com esta classe aqui. Então vamos falar um pouco aqui. Essa conta, para quem acompanha, sabe que é a minha conta do servidor global, né? O servidor global é o servidor do CIA, que é lá pro lado lá do outro lado do mundo, beleza? E é uma conta que eu parei de jogar efetivamente, né? Quando eu digo parei de jogar, assim, eu logo nela quase toda semana, mas assim, eu parei de fazer aquela progressão que a gente faz no nosso servidor todo dia, e é daily, MVP, isso eu já larguei, entendeu? Mas a minha conta ainda é muito forte. Acredito que em alguns pontos eu já cheguei na minha conta lá no servidor do LNA, porém em outras ainda não. Tá? Por exemplo, meus refinos aqui estão melhores. Apesar de eu já ter o 715 lá no LNA, eu ainda não tenho uma arma 20, eu não tenho os acessórios 18, mas estou caminhando para isso. Acho que está indo bem. Bom, essa conta aqui você já conhece, não tem muito o que falar, né? Então vamos pular aqui. Eu fiz algumas modificações, tá? Por exemplo, as penas eu deixei desse jeito aqui, um combinho 3-2, ok? Poderíamos usar aqui um 4-1 também, sem problema. Se você está com dúvida ainda em penas, em plumas, tem um vídeo somente desse assunto aqui no canal. Dá uma chegada lá que você vai curtir. Aqui no de defesa tá dessa forma também. Estamos aqui com 4-1, tá? É uma combinação que eu gosto. Coloquei uma lightzinha aqui para pegar um pouco mais de PDI. E de pena é isso. Repliquei para todos os outros. Lógico que a gente vai ter que ter a nossa build para o PVM, a nossa build para o PVP. Não tem para onde fugir e eu tenho certeza que vocês já estão acostumados com isso. Tá? A gente tem uns presetzinhos, a gente monta um preset de guerra, um preset de PVM. E vida que segue. Sigil. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vamos para Sigil. Para Sigil eu estou usando uma Impale. Estou usando aqui a runa nova da classe, tá? Bem melhor do que as outras. Essa aqui já é para terceira classe, então
não é essa aqui que a gente vai usar. Ainda não consegui chegar no 36. Por que eu não cheguei? Tá faltando 10 aqui, ó. Se eu tivesse essas 10 eu conseguia comprar. Mas eu acho que tô sem diamante. Deixa eu ver. Na verdade eu já queimei a compra dessa semana. É, ó, pois é. Vai ficar para a semana que vem, infelizmente. Bom, mas a sigil é aquela. Opa, não falei das sigils menores, só falei da classe. É essa. Estou usando aqui das sigils menores uma Primal, mas essa aqui de ativação é totalmente opcional. Você usa a que você achar melhor. E depende muito do que você está fazendo. Se você tiver uma Oblivion, por exemplo, faz muito mais sentido você usar no PVP do que usar uma Primal, ok? E aí vai muito de conta para conta. Na composição aqui eu estou usando uma Starfall, uma Meteoro, uma Impaleozinho nível 1 e uma Berserk. Lógico que isso aqui é uma combinação mais PVM. Para o PVP eu trocaria para as sigils de redução, ok? Só um pontinho sobre a sigil. Quando a gente for pro farm, né, pro grind, matar monstro, talvez faça mais sentido. Se estiver faltando dano, o que eu duvido muito, tá? Porque bate muito essa classe e todas as terceiras classes. Mas se por acaso estiver faltando dano, você pode usar esse combo aqui, ó, do Megaton e do Overpower. Porque o que ele faz? Quando o seu dano causa mais de 70% que o HP do alvo, no Overpower aqui, no level que tá, ele vai aumentar em 3% o dano. E o Megaton ele vai aumentar em 5%. Então você já tem um aumento de 8% ali no dano, entendeu? Isso é só se tiver faltando um pouquinho para chegar no HK, tá? Fica essa dica. Bom, de estátua, minhas estátuas não estão ruins, tá? Acredito que tá bem pareada com o que eu tenho lá no LNA. Pelo menos essas primeiras aqui eu já fechei no LNA. Estou correndo atrás das outras aqui também. Então tá um pouquinho melhor já no LNA. Então, desse jeito que tá minhas estátuas. Vamos falar agora deixa eu ver aqui. Vamos passar nos equipamentos. Bom, estou usando esse set aqui, tá? Dourado, vocês ainda não conhecem, mas ele é o set da terceira season da Nightmare, ok? Estou usando aqui de build esse set aqui, que é o Charleston Superior Craftman. E ele é muito interessante que a cada 20 de força ele me dá 1 de PDI. Além disso, ele vai me dar melee physical damage, vai me dar um pouco de crit res. E aí cada um dos itens aqui vai me dar crit damage, força. É muito interessante. Vai me dar ataque. É um combinho muito, muito sincero, muito bom. Anime, eu não gosto desse set. Eu já usei ele lá no NA. Eu prefiro usar o Tier. Ok, só vai. Isso aqui é apenas uma sugestão. Eu acredito que esse aqui vai funcionar melhor, mas você pode fazer os seus ajustes finos. Você pode testar um Master of Magic, ver se esse dano aqui, esses 30% entram, funcionam legal. Fica totalmente a seu critério, tá? Bom, de arma não tem muito para onde fugir. Minha sugestão, né? É você usar a Catar mesmo. A Catar ela já causa que já tem bônus para as skills da terceira classe e tudo mais, tá? E o que ela é interessante? A Loki, ela também é legal. Só que repara que a Loki, ela tem algumas coisinhas que assim, você tem 10% de chance de aumentar, você tem você tem chance, então eu não gosto muito de coisa que você tem chance de trigar, sacou? Mas fica aí liberado para testar, né? É interessante que vocês façam esses testes, que vocês testem que todas as Catars. Minha sugestão é exatamente a Catar que chama Catar. que engraçado, né? Mas é isso, ok? Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode falar de carta. Bom, vou passar rapidamente. Carta ele aceita carta racial, carta elemental, carta de tamanho,
carta de melee damage, tá? Então vai funcionar também. Então tem várias cartas que você pode usar dependendo do seu momento. O melhor combo é size, né, que é tamanho e raça. Esse é o combo mais poderoso. Tem um vídeo meu aqui só explicando sobre combo de carta. Então se você ainda não viu, fica a dica, dá uma passada lá. É um vídeo bem curtinho, acho que não tem nem 20 minutos. É até raro ver um vídeo rápido assim aqui. Mas vale a pena dar uma passada e entender. E aí você entende o seu momento e usa as cartas dependendo do que você tem. Aqui para esse vídeo, eu estou usando uma General. Vou colocar mais uma General aqui. Deixa eu ver se tem outra General. Ah, não tenho. Vou colocar duas Cramps no lugar dessas Karates aqui. Vamos. Oh, meu Deus, coloquei errado. Na face estou usando de tamanho. Poderia usar aqui dano médio. Vou pôr dano médio porque Catar ele bate 75% só em monstro pequeno, 75% em monstro grande. Então a gente precisa de um WS na PT quando for MVPAR. Fica a dica para ganhar aqueles 25% a mais. Em médio a gente não tem essa punição de arma. Então, em média, ele bate 100%, então a gente vai testar ali no dummy com 100%. Aqui na boca eu estou usando duas Angelings, na back eu estou usando duas Devilings de PvE. PvP a gente teria que mudar essas cartas, né? Aqui eu estou usando essa aqui, a única que eu tenho no CIA. Deixa eu ver se eu consigo trocar essa carta aqui. Não vou ter uma outra carta que funcione legal. Uma pena. Vou deixar essa aqui mesmo. Deixar essa Magnum Break. Aqui não serve pra nada, tá? Tô usando ela aqui somente. Não, ela até serve, tá? Perdão. Magnum Break, quando você casta por 30 segundos, você fica com 20% a mais de fire skill damage. Mas não usem. O intuito não é isso aqui, tá? Você não vai me ver usando esse Magnum Break aqui. Tô usando aqui só por conta desse 45 de ataque e esse physical damagezinho extra. Do outro lado, eu estou com duas Baron, ok? Duas Baron Illusion. Na bota eu estou com duas Verites. Poderíamos usar... Aí é muito situacional, aí vai depender de conta para conta. Essa aqui, ó, por exemplo, essa aqui é uma MVPzinha bem decente. É uma MVP de evento, tá? Esse evento vai chegar para a gente logo mais. Poderíamos usar essa aqui para pegar um pouco mais de redução. Pega um pouquinho aqui de atributo. Por enquanto eu estou usando aqui a minha carta genérica, que é a Verite, ok? Na capa, duas Hydrix. Na armadura, uma Cavalo Marinho, ok? E na arma, uma Hidra e uma Esqueleto. Esqueleto Soldado. Esqueleto Mineiro. Bom, vou fazer uma pausa, galera, rapidinho, só para tomar uma água. Enquanto isso, eu vou trazer uma propaganda da App Gallery. Aguenta aí que eu já volto. Fala, galera. Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é a App Gallery. A App Gallery ela é uma das maiores lojas de aplicativo do mundo e é um dos distribuidores e patrocinadores oficiais do Ragnarok Origins. Como é que você faz para você baixar isso? Você tem que baixar o App Gallery, tá? Você baixa o APK, tem o link aqui no meu vídeo. Você tem que instalar ele, depois você vai instalar o HMS Core também da Huawei. E por fim você vai baixar dentro da Store o Ragnarok Origins para você poder utilizar a Store da App Gallery lá. E o que você faz? Qual que é a vantagem de usar isso? Você compra qualquer pacote dentro do jogo, diretamente do jogo, e paga pela App Gallery, você já vai ganhar um cashback de 10%. Isso é legal, só que na minha visão esse não é o maior diferencial deles, tá? Eu vou deixar até uma tabelinha aqui de preço em relação ao cashback para você comparar outras lojas e tudo, o preço do Nian, tá? Mas para mim o que faz mais diferença, sem sombra de dúvidas, é o cashback quando você acredita, você compra os pontos Huawei. O que são os pontos Huawei? Os pontos Huawei é uma moeda virtual da Huawei e quando você compra qualquer valor, você ganha 20% de cashback na hora. Você fez a compra ali de R$100, por exemplo, você aparece um botão para você voltar 20% daquilo. Então você fica com saldo de R$120. Isso, no preço final da coisa,
sai muito em conta. Então, como é que a gente vai fazer para acreditar pontos Huawei? Você vai entrar no site, né? Você vai entrar no app, tá? Você vai abrir seu app e você vai ali em recarga, vai clicar em recarregar, vai escolher o valor, vai escolher uma forma de pagamento e em seguida você vai ver um botãozinho para recuperar o seu cashback. E aí é só ir para a loja, escolher a opção de pagamento como pontos Huawei e realizar o pagamento. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que no final isso sai mais barato, mas é isso. Estou usando, recomendo, valeu! Fala galera, Anime de volta. Bom, já falamos bastante aqui da conta e eu tô bem no time aqui, viu? A gente não tem nem 14 minutos ainda de vídeo. Vai vendo. Tô melhorando isso aí. É beleza que é só uma build dessa vez, né? Mas vamos lá. Bom, a gente já passou por tudo que é genérico aqui dos syncs, né? Então vamos pular pro centro de treinamento e vamos testar esse boneco de fato, né? Testar à medida do possível no dummy. Então eu tô com conversor, essa build aceita conversor, essa classe aceita conversor também. Como eu falei, vou deixar médio, vou deixar terra, vou deixar DM1. Ok, é isso. Inicialmente é isso. O que mais a gente vai falar aqui? Que agora a gente já está entrando para build. Então deixa eu deixar bem estruturado. Vamos começar pelo Nebula. Ok. Então vou abrir aqui o Nebula. O Nebula que a gente usa é do Phantom. A gente tem dois, tá? A gente tem o de Veneno, que é mais uma build de adaga. E a gente tem o Phantom Blade, que é mais voltado ali para catar, ok? Tô com 3 nebulas ativos, tô com o level 20, o level 40, o level 60. Anime, por que você não liberou o 80? Porque eu não tenho recurso. Consegui recurso, bom demais. Fechou, agora está liberado o 80 também. Tá faltando só liberar o level 100. Mas esse aqui vai demorar um pouquinho ainda, que eu tô agora que eu tô saindo do 80. Esse aqui eu preciso de muito recurso para deixar liberado aqui na conta, mas tô correndo atrás disso. Mas vamos lá, o que interessa? O que você não pode esquecer? Phantom Blade para essa build, tá? Então, como é que eu mudo isso? Você vai nessa primeira opção aqui, você clica aqui nesse botão de atualizar e você ativa o Phantom Blade, ok? Não está em português, porque nesse servidor não tem a tradução em português, ok? Mas só de olhar aqui o ícone do que está ativo no Nebula, você consegue identificar quando você estiver fazendo a sua build. Além disso, eu montei uma construção mais PVM aqui, tá? Não me preocupei muito com essas coisas aqui. Essas coisas são redução de uma classe, redução em outra. Então isso aqui se aplica mais ali numa construção PVP. E além disso, eu coloquei aqui, maximizei coisas que aumenta de fato o nosso dano e tudo para o PV. Funciona muito bom, muito bem. Então peguei algumas coisas de redução também, mas sempre focado para o dano. Por quê? Porque é uma construção PVM. Quando a gente for fazer uma construção PVP, então a gente vai ter que dar aquela balanceada. A gente vai ter que, eu vou tirar um pouco daqui e vou jogar aqui. Não tem muito para onde fugir. Tanto que eu não coloquei essas coisas aqui e repare, eu ainda tenho 25 pontos sobrando aqui, tá? Esses Stellar Points. Eu poderia pôr, mas para o PVM, tanto faz esse tipo de redução aqui. Então, o mais indicado seria voltar aqui e ver se tem alguma coisa de utility, alguma coisa que eu possa ativar. PVP Ward não vai funcionar. Então, é isso. Acredito que eu cobri toda a parte de M-Ataque não funciona também, então não peguei. Posso até colocar aqui, mas não serve, só vai subir o power. Bom, vamos lá. Falamos do Nebula. Vamos passar pelo Nexus também, que são duas coisas que vai chegar e semana que vem vocês vão estar loucos para subir isso aqui. O Nexus, o que eu fiz? O Nexus eu subi rapidamente aqui uma construção secundária. Eu estou chamando de PVP, mas é porque eu aproveitei esse preset. O mais correto seria build PVM 2 ou build PVM
guilhotine, algo assim, sacou? Por que que eu fiz isso? Porque o primeiro aqui tá com as skills de mecânico, aí eu fiquei com dó de gastar. Mas aqui seria uma composição PVM, não me preocupei muito com os de suporte aqui, né? Então só coloquei alguns aqui mesmo. Já pro de defesa, pro amarelo, né, que seria o de defesa, eu estou usando aqui redução PVE, principalmente, estou usando aqui 4 pedacinhos, que estão aqui me dando os 4, quase 800 de redução PVE, e estou usando 5 quebra-cabeças, né, 5 pecinhas do Nexus de dano PVE também. Então aqui me dá 250, aqui me dá 225, aqui me dá mais 225. Repara que essas linhas aqui tem uma segunda linha. Então o tipo, o pequenininho ali, que é só de uma, ela não tem segunda linha, tá? Mas eu vou trazer um vídeo falando somente de Nebula e de Nexus para vocês não ficarem tão perdidos. Mas no começo é bem provável que vocês optem pela composição de um quebra-cabeça e 2 quebra-cabeças do que para, por exemplo, esses de 5, esses de 3, porque é muito caro, vai levar um tempo para escalar a um nível que compense, entendeu? Então, assim, ele não começa me dando 200 de PVE, só para você entender. Então, a gente tem que ir subindo o level dele, tá? E só para lembrar aqui, o que a gente tem que pegar aqui? A gente pega PVE Damage, né? Se for para o PVP, PVP Damage, PVP Reduce e outras coisas que são skills, né? Essas skills secundárias que seriam bem interessantes. Esse Barbarity é interessante, tá? A gente ter. Então, se você conseguir ativar o Barbarity aqui em alguns é legal. Outro que é legal também é o Audacity, ok? Esses dois são bem legais. E falando dos talentos do Nexus, tá? Quais são os talentos que a gente tem que ter aqui pro nosso Sinks? A gente tem que ter o Phantom Menace, que eu não sei qual que vai ser a tradução disso aqui, que é muito forte, ok? A gente tem que ter ele, tanto PVP quanto PVE. O Rolling Cutter também a gente tem que ter. Esse aqui vai aumentar nosso dano e tudo mais. Olha aqui, ó, aqui já aumenta 120% de damage. Outros dois que são muito interessantes, mas já para um cenário ali PVP, seria o Crossparry, ok? Que quando está ativo, você vai causar stun em inimigos próximos e ainda vai ganhar um pouco de physical damage por alguns segundos. E o outro que é legal também é esse Quick Evasion, tá? Que quando você usar, você vai pegar aqui Move Speed, muito interessante. Ainda vai ganhar mais dano. Então esses dois seriam mais para PVP e os dois primeiros que eu falei, esse aqui e esse aqui, para PVE e PVP. Os outros dois a gente não vai usar tanto. Esse aqui é para ataques normais, né? Então, Your Normal Attacks, a gente não vai usar, ataques normais. E esse aqui é mais para build de adaga ali, para build de veneno. Então, hoje estamos falando da build de Catar, ok? Bom, passamos pelo Nebula, passamos pelo Nexus. Vamos falar aqui de atributo. O atributo é uma loucura. Full força, full vit e luck. É isso. Não precisa de int, não precisa de dex. A gente já está trabalhando ali na build de crítico. Força, a gente não vai precisar de age. Nossas skills não são afetadas pela agilidade, né? O cooldown de reuso, o global cooldown não é afetado, tá? Pela agilidade, então a gente não precisa. Eu quero ter um pouquinho de age por conta de esquiva. Fica a seu critério. Isso aqui é só uma sugestão, ok? Provavelmente eu vou ter uma build um pouquinho diferente ali para o PVP, apesar de que essa aqui por ter VIT já me dá um boost para o PVP que é muito interessante, tá?
Ainda mais que o criador está saindo, porque está chegando as terceiras classes e está vindo somente as 6 primeiras. E infelizmente a gente só vai ver o bioquímico lá em dezembro. É uma tristeza, já aceitei isso aqui no meu coração. Espero que vocês aceitem também. Mas de agosto até dezembro a gente fecha todas as classes que tem no global, a gente vai ter no nosso servidor, então isso é muito legal. Bom, de atributo é isso, ok? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Vamos passar pela... Não, vamos falar de encanto. Vamos falar de encantamento. Ok. Encantamento. A gente tem que ter superior crítico, tá? Na arma e nos acessórios. O restante fica muito a critério. Vai depender do que você tem. Então, superior ataque faz mais sentido em alguns lugares que você puder pegar. Mas superior físico ataque, né? Mas se você não puder pegar e puder pegar PVE por PVE, também faz sentido. Lembrando que na hora do PVP você tem que ter encantamento de PVP também. Mas acessório e arma vai ser crítico. Ah, anime, você tá falando que é crítico, mas você tá usando melee aqui. Aí não dá, né? Então, é porque eu não consegui pegar crítico. Olha aqui, ó. Eu até tenho um presetzinho de crítico que não vem crítico, entendeu? Não consegui até agora pegar. Eu já tô quase no 40 e não veio um encanto de crítico. Até bizarro. Então, por isso eu estou usando o encanto de melee neste acessório. Somente por isso, tá? Qual que é a pegada para decidir entre melee ataque ou physical ataque? Ou melee damage? Bom, só para servir de base para vocês, se vocês tiverem 250 de crítico, acredito que dá para jogar legal PVP, tá? Dá para jogar legal PVP, vai dar para jogar PVP de boaça. Então, passou de 250 de crítico, você pode começar a estacar o seu melee damage, seja por encanto ou por food, enfim. É isso, beleza? Fica com esse número na cabeça, porque é bom para vocês terem uma referência. Bom, uma coisa que eu não falei, os acessórios, tá? Aqui eu estou usando o combo da Sigtulifa e da medalha da Sigtulifa, né? São os acessórios do level 105 e a gente... Eles são superiores ao encantamento ao set da Quimera. Mas se você não tiver esse aqui ainda, você pode usar o set da Quimera tranquilo. Ah, anime, se eu não tiver o set da Quimera, usa qualquer acessório físico que você tiver. Mas se você puder escolher, escolha o set da Quimera, ou se você já tiver passado do set da Quimera, escolha o set da Sigtulifa, ok? De acessório é isso. Vamos passar aqui para os atributos. A gente já falou, encanto a gente já passou. Deixa eu ver o que está faltando. Verus, vamos falar de sigil. Essa classe, quem me acompanha, né? Essa conta, ela era mecânico. Eu não consegui resetar. Na verdade, eu não tive sorte, porque eu rodei bastante, tentei resetar bastante essas Verus e não consegui. Mas a sugestão para essa build seria Core Overload, com certeza, faz muito sentido. A Holy Light Shield, ela é muito boa, ela aumenta o seu dano, te dá um shield, quando você toma um hit muito forte, ele quebra o shield, o seu dano, você perde aquele dano extra, mas você reduz o dano em 50%, então é muito legal, funciona muito bem. A Poison Boost é uma secundária que dá para usar aqui. E a Blade of Balance, apesar de eu estar usando, essa aqui não vai servir muito, porque isso aqui eu tenho 99% de certeza que isso não é aplicável a skill, tá? Eu diria que isso aqui ele só aplica a hits normais da Katari, então não é o intuito. Então o que a gente precisa mesmo são esses três aqui primeiros, e
eu não tenho. Então leve em conta que o dano que vocês vão ver aqui, eu não tenho. A Mana Length Reversal, ela casa legal, porque a gente sempre vai estar ali no meio dos inimigos, né? Então ela casa muito bem, a Mana Length Reversal. Eu acho que é isso de Verus, tá? Aí o que sobrar a gente pode colocar, por exemplo, essa aqui de Raid, que dá um bônus adicional, vai funcionar legal no PVP, tá? E de Verus é isso, já falamos das armas, de cartas, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nada. Acho que não, acho que agora é skill mesmo. Vamos passar aqui as skills. Primeira classe é isso aqui. Segunda classe é isto aqui. Transclasse a gente vai skipar, né, as coisas de adaga. Vamos focar aqui a catar. Veneno mortal. Essa aqui. Essa reação aqui, essa passiva. E de terceira job a gente tem essas skills aqui. E essas são as novas skills. Lembrando que, por exemplo, essa skill aqui, ela só vai ser ativada quando você tiver com a Shadow Energy, tá? Topada. E ela só funciona com Katar. Ela é muito interessante. A gente vai passar por cada uma delas. Temos essa Cross Reaper aqui, essa Rolling Cutter, que é essa que a gente vai usar mais até para farm. A gente vai farmar só com... Acho que dá para farmar só com a Cross Reaper tranquilamente. É como se fosse um SBK bem melhorado. Temos aqui a Dark Claw, que ela... Essa aqui, eu tenho quase certeza que é essa. A gente vai testar ali no dummy. Ela pula no alvo, então ela é bem legal. Parece aquela carta que replica a skill do LK. É bem legal. Temos aqui essa Phantom Menace também, que dá muito dano. Todas as skills dão muito dano. É muito, muito interessante. Vocês vão curtir. A gente tem esse parry que é muito roubado, tá? Então, assim, a gente usa ele. O interessante seria a gente usar para entrar numa luta, né? Porque ele te trava por 3 segundos. Enquanto ele está castando, ele está ativando o parry, você não consegue se mover, mas muito interessante também. Temos esse Quick Evasion também, que remove todos os efeitos de Control Effects que a gente tiver, e ele dá um pulo para trás, muito legal também. A gente tem um Hallucination Walk, tá? Que é bacana também, e não mostrei aqui para vocês ainda. Assim que tá o meu manual, tá? Deixei aqui nessa configuração só para passar aqui pelas skills para vocês verem. E o alto tá dessa forma, tá? Para deixar no alto mesmo, essa combinação acho que tá ok, mas sintam-se à vontade para fazer seus ajustes finos. E agora vamos falar aqui das skills, tá? Vamos... Deixa eu clicar aqui no alto só para eu ativar o veneno mortal, beleza? Ativei o veneno mortal. Vamos começar aqui com a Cross Reaper, tá? É um dano físico, bate numa distância aqui legal, tá? Bate numa distância bacana. Aceita conversor. Um dano honesto, olha aqui, estamos batendo aqui na casa de 23M, 22M, um dano bem legal. Repara que é bem rápido o reuso. Temos outra skill aqui, que é a Rolling Cutter, que ele dá um dano em área. Só que ele pega numa área, ele bate até 10 inimigos, se eu não estou enganado. Vamos conferir aqui, é isso, ó. Ele ataca até 10 inimigos na área próxima dele, tá? E ele tem um bônus que, olha só, quando eu ativo isso, repara que está brilhando aqui a primeira skill, e aí a minha skill sai dobrada. Então olha lá, castei aqui, ativei, ele dobrou o dano da Holy Cutter. Então assim, é muito bom. Dobrou. Então, lembrando que só usar a skill
não vai ativar. Ele tem que acertar um alvo para ele ativar essa... Olha lá, agora eu acertei um alvo, eu consigo dobrar o dano. Então, tem uns negócios aqui interessantes. Deixa eu testar. Isso aqui eu tenho que testar. Eu vou entrar em raid. Não aumentou tanto. Eu pensei que ia aumentar, não. Mas ainda assim, é um aumento bem legal. Mas do raid a gente bate um pouquinho mais por conta daquela passiva da transclasse também. Da transclasse? Não, cadê? Esse aqui, ó. A gente consegue aumentar um pouquinho mais o nosso dano quando a gente está raidado. Então, assim, tem várias possibilidades para jogar com a classe. A terceira skill que está aqui na minha barra, que é a Dark Claw, repara que ele pulou no alvo e causou um dano. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. E causou um dano bem bom. Então, assim, ele causa um dano, causa um debuff também no inimigo. E você consegue entrar na luta bem legal. Então, assim, um combo legal seria talvez você vem escondido, né? Lógico, não vai entrar na luta ali, mas daria para você vir escondido, chegar no alvo, castar essa, castar Rolling e pular para Cross Reaper. Já é um combo legal. Temos também essa quarta skill aqui que eu pus aqui na barra, que é um dano em área, muito legal. Ela bate numa área, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. É uma área maior que a Rolling Cutter, tá? E além disso, ela tem uma animação muito top. Essa animação é top pra caramba. Ela bate até 10 inimigos também, ok? E ó, repara que daqui, ó, ele fez uma estrela aqui. É uma área ali, eu diria que 8x8 ou 10x10. E já esse outro aqui é uma areazinha menor, um 3x3. Mas ambos são muito bons. Repare que essa skill ativou, tá? E essa skill aqui, o que que ela é? Ela é um clone da sombra. A gente consome todo o nosso poder acumulado aqui para castar esse clone, e por 10 segundos a gente vai ter o clone. Acabou o clone, passou os 10 segundos, a gente tem que estacar novamente o nosso poder da sombra aqui, né? Nossos pontos de sombra. E por último, tem aqui o parry que eu falei, ó. Repare que eu vou castar e vou tentar andar. Eu não consigo, eu tô me movendo. Se você olhar o cursor, eu fico realmente travado. Então, usem com moderação isso aqui. Ixi, acabou minhas foods. Agora vamos botar as foods aqui de novo, né? Deixa eu comprar aqui uma que faz sentido. Force Luck faz sentido. Deixa eu comprar ali, deixa eu ver se eu acho. Eu gostei muito dessa aqui, só que vai levar um tempo para a gente conseguir começar a produzir essas aqui no LNA. Mas ela me dá melee ataque e também me dá crítico. É bem interessante, eu acho que é essa aqui. Melee damage, crítico e crit damage. Isso aqui, essas duas funcionam muito bem. Então, força e luck, crítico e crit damage. Foi isso que tinha acabado ali. Então, pessoal, é isso. Consegui aqui um vídeo de 36 minutos. Achei legal até. Vou ligar aqui no alto para vocês verem um pouquinho. Vamos ver aqui o DPS máximo que a gente vai conseguir chegar. Deixa eu ver se... Vamos ver se isso aqui vai aumentar bastante. Vou tomar uma água aqui. Cadê? Dano, terra. Beleza. Acho que eu posso tirar esse Hallucination Walk daqui. Vamos dar um reset aqui. E vamos começar a testar. Beleza. Vamos ligar o alto e vamos. Já comecei com DPS aqui de 102M, né? Então aqui em 10 segundos. Assim, é um DPS muito alto. Beleza? Eu gostei bastante. Bastante mesmo dessa classe. Eu gostei da animação. Eu gostei das skills de
de luta. Então a gente consegue entrar em batalha, a gente consegue ficar mais forte, ficar mais... Ai, não é ficar mais forte. Como que eu quero dizer? Que eu joguei de Sinks e a gente era muito papel em algumas situações. A gente tinha que estar muito avançado ou ali na back de uma guilda e a gente ficava muito vulnerável. A gente entrava escondido, mas em algum momento a gente tinha que aparecer para usar as skills, né? Isso era um problema, porque daí a gente tomava um dano muito alto. Agora a gente tem skills de invulnerabilidade, de segurar o dano, de parry. Então a gente tem condição de entrar, causar dano e sair. Eu achei isso muito interessante e eu estou muito tentado a testar isso de fato na LNA. Uma coisa que eu não mostrei aqui, eu estou pegando quase 20k de ataque, tá? Então quando ele ativa tudo, ele quase dobra o ataque dele, é surreal. Olha aqui, ó, 20k de ataque, é muita coisa. Tá? De physical damage aqui eu tô com 123. Tá? Tô com 54 de crítico, 247 de crit. Lembrando que passou de 250 de crítico, você já pode começar a olhar para melee damage. E aí é lógico que isso você tem que ir pesando, você tem que sentir, você tem que ver a galera tá... Todo mundo tá pegando 250 de crit reais. Então, amigo, você vai ter que correr atrás de mais crítico. É isso. Entendeu? Mas, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Muito obrigado a quem ficou até agora. Espero que vocês gostem. Eu gostei muito dessa classe, muito mesmo. Valeu!